Olá pessoal, sou o professor George e essa é a nossa segunda aula sobre o modelo entidade-relacionamento. Bom, o modelo entidade-relacionamento é um modelo conceitual de alto nível e é utilizado para representar bancos de dados. Ele é representado através dos diagramas de entidade-relacionamento ou ER, como a gente costuma abreviar. Aqui temos um exemplo da visão geral do que é um diagrama entidade-relacionamento. A gente representa os nossos objetos do mundo real, que a gente quer armazenar no banco de dados, como entidades, ou com esses retângulos aqui. Então, a gente tem aqui duas entidades, um artigo e um journal, ou periódico científico. Então, nesse banco de dados, eu quero armazenar dados sobre publicações de artigos. Então, eu tenho aqui um artigo, relacionamento publica, indicando o seguinte, que um artigo é publicado em um journal e um journal publica artigos científicos. Okay? Bom, as entidades elas têm os seus atributos que caracterizam essa entidade. Então, um artigo ele tem um título, um resumo e um conjunto de autores, cada qual com nome, instituição e e-mail. Já o journal tem um nome, um ISSN e um fator de impacto. Bom, o relacionamento publica também pode ter um atributo, que é a data, indicando que esse artigo foi publicado nesse journal nessa determinada data. Bom, aqui a gente tem vários aspectos aqui, aqui esses tracinhos na ponta, ou esses ovais duplos, que a gente vai entender melhor ao longo dessa aula. Okay? Então, primeiro uma aplicação simples de banco de dados que a gente irá construir ao longo dessa aula. Considere o banco de dados universidade, que mantém dados dos alunos, professores, disciplinas, cursos e departamentos de uma universidade. Várias informações devem ser representadas nesse banco de dados. Essa aqui, os nossos bullets, vai ser a nossa especificação de requisitos de dados aqui da nossa aplicação. Ele diz o seguinte, a universidade é organizada em departamentos, cada departamento tem um nome único, um código único e endereço. Um departamento emprega vários professores, cuja data de início no departamento deve ser armazenada. Um curso é oferecido por um departamento e composto por um conjunto de disciplinas. Para o curso, deve armazenar o seu código único, seu nome e seu turno. Para as disciplinas, deve-se armazenar o código único, nome, descrição e seus pré-requisitos, que são outras disciplinas. Uma disciplina também pode fazer parte de vários cursos. No nosso campus de engenharia, a gente tem, por exemplo, a disciplina Programação de Computadores 1, que ela faz parte de todos os nossos cursos de engenharia aqui do campus. Okay? Continuando a especificação, o banco de dados deve armazenar o nome, CPF único, data de nascimento, titulação e salário dos professores. Já para os alunos, requer o armazenamento do nome, matrícula, data de nascimento, curso e endereço. Um professor é associado a um para o qual trabalha. O professor pode ainda ter dependentes, para os quais deve-se armazenar o nome, data de nascimento e o relacionamento dele com o professor. Por fim, uma disciplina é ofertada por um professor e nessa oferta diversos alunos podem se matricular. Para cada disciplina ofertada é necessário armazenar o ano e o semestre em que foi ofertada e para cada aluno que participa dessa oferta é necessário armazenar a nota e a frequência obtidas. Então, esse aqui é um diagrama entidade-relacionamento desse banco de dados. Veja que ele está um pouco assustador ou complexo aqui, mas ao longo dessa aula a gente vai entender todos os aspectos que estão representados aqui. Okay? Tem aqui, né? Relacionamentos, esses losangos duplos aqui. Bom, ao longo da aula a gente vai entender o que cada uma dessas coisas significa. Okay? Então, começando pelas entidades e atributos. Uma entidade é uma coisa ou objeto do mundo real com existência independente. Pode ter existência física ou conceitual. Pode ser, por exemplo, um carro, um aluno ou um livro, tem existência física, ou até mesmo um departamento ou um projeto, tem existência conceitual. Um tipo de entidade representa o conjunto de todas as entidades desse determinado tipo. Então, por exemplo, a gente pode ter um tipo de entidade carro, contendo as entidades Fusca, Voyage e Palio. Okay? Em alguns momentos eu vou intercambiar os termos entidade e tipo de entidade, porque eles são intimamente relacionados.
Cada entidade tem atributos, ou propriedades que as descrevem. Por exemplo, um aluno, tipo de entidade aluno, é descrito por sua matrícula, nome, endereço e data de nascimento. Em um diagrama entidade-relacionamento, a gente representa assim as entidades como retângulos e os atributos são ovais ligadas à entidade às quais eles estão representando. Okay? Bom, atributos podem ser simples e compostos. Um atributo composto ele pode ser subdividido em partes menores. É o exemplo aqui da titulação de um professor. Bom, a titulação de um professor ela pode ser subdividida em um grau, seja graduação, mestrado ou doutorado, em um curso, é uma área de formação, e a instituição em que essa titulação foi obtida. Okay? Já outros atributos que não podem ser divididos ou que não são necessários de serem subdivididos são chamados atributos simples. Bom, exemplo aqui do CPF, nome, salário e data de nascimento. Okay? Bom, não significa que não necessariamente não podem ser divididos. A data de nascimento, por exemplo, poderia ser dividida em dia, mês e ano. Dia, mês e ano. Mas no nosso banco de dados não é necessário essa subdivisão aqui. A data de nascimento já é o suficiente para a gente fazer tudo o que a gente precisa no nosso banco de dados. Então a gente não precisa modelá-la como um atributo composto. Okay? A titulação já é necessário. Pode ser que no seu banco de dados você esteja interessado em pesquisar quantos professores têm titulação em grau de doutorado pelo FMG. Bom, se você separar os dados dessa forma, você consegue fazer esse tipo de consulta. A maioria dos atributos tem um valor único para uma entidade. São chamados atributos de valor único. É o mais comum aqui. É o exemplo do nome, CPF, salário e data de nascimento. Em alguns casos, um atributo pode ter um conjunto de valores para uma mesma entidade. É o exemplo aqui da titulação. Bom, o professor ele pode ter mais de uma titulação. Okay? O professor pode ter uma graduação pelo FOP em Engenharia de Computação, um mestrado pelo FMG em Engenharia Elétrica e assim por diante. Bom, atributos multivalorados são representados por essa oval dupla aqui. Esqueci de mencionar, mas atributos compostos são representados por atributos que se ligam a outros atributos. Okay? O atributo composto original aqui. Bom, agora eu vou falar sobre atributos armazenados e derivados. Bom, um atributo armazenado é um que ele está fisicamente armazenado no banco de dados, ou seja, tem lá um endereço de memória que eles estão armazenados lá fisicamente. É o caso do nome, turno e código do curso aqui. Okay? Esse é o caso mais comum. Bom, um atributo derivado é um atributo que não precisa ser armazenado no banco de dados, porque ele pode ser calculado em tempo de execução lá na consulta ou quando você precisar do dado. É o exemplo aqui do número de alunos de um curso. Você consegue recuperar o número de alunos examinando o relacionamento do curso aqui com os alunos que estão ligados a ele. A partir daí você consegue calcular esse atributo número alunos, então você não precisa armazená-lo fisicamente. Bom, uma vantagem de você não armazenar fisicamente é que você não precisa se preocupar em atualizar sempre esse dado aqui. Então é mais fácil mantê-lo consistente, sendo que você só calcula ele toda vez que você for usar, em vez de você ficar armazenando e atualizando ele sempre. Okay? Um outro exemplo de atributo derivado poderia ser a idade de um professor. Poderia ter aqui uma idade como um atributo derivado. Okay? Um atributo derivado é representado por essa oval tracejada aqui. Vou desenhar a oval tracejada com o meu mouse aqui. Então, a idade de um professor ela pode ser derivada de sua data de nascimento. É simples calcular a idade a partir da data de nascimento. Então, você não precisa explicitamente armazenar a idade no seu banco de dados. Bom, qual que é a vantagem disso? Além de economizar espaço, você tem menos problema para manter o banco de dados consistente. Por exemplo, se você alterar a data de nascimento de um professor, você tem necessariamente que alterar a idade no banco de dados. Ou pior,
se você, por exemplo, tem um professor que está cadastrando há muito tempo no banco de dados, ele vai fazer aniversário. A idade dele vai se atualizar. Então, se você tiver a idade armazenada, você tem que constantemente criar rotinas para atualizar a idade. É uma coisa um pouco mais complexa. Então, é mais simples você calcular a idade quando você precisar dela. Atributo-chave. Um atributo-chave, ele é um atributo que pode ser usado para identificar uma entidade unicamente. Toda entidade tem que ter um atributo-chave na criação de um banco de dados, ok? Então, no nosso exemplo aqui, um aluno ele tem como atributo-chave a matrícula. Ou seja, não pode haver nesse sistema mais de um aluno com o mesmo número de matrícula. Ela é usada para diferenciar as entidades do tipo aluno. Okay? Ele é representado aqui por esse sublinhado e é importante para garantir as exceções de unicidade nos bancos de dados aqui sobre as entidades. Domínio dos atributos. Bom, o domínio nada mais é do que um conjunto de valores que esses atributos podem receber. Okay? Então, no nosso exemplo aqui do curso, o nome do curso tem como domínio uma sequência de caracteres, ou seja, você pode ter um nome, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação. Bom, o domínio do nome não é, por exemplo, um numeral. Eu não posso falar, esse aqui é o curso 1. Bom, o código faz mais sentido ser um numeral. Curso 1. Ok. O turno, por exemplo, poderia ter o domínio dele como um caractere, como, por exemplo, V para vespertino ou N para noturno. Então, mais adiante na modelagem dos dados, a gente tem que definir o domínio dos atributos, ou seja, qual tipo de valor eles podem receber. Se são inteiros, fracionários ou strings, ou qual comprimento de string permitido, ou se é um caractere apenas. Isso a gente precisa definir posteriormente para cada um dos nossos dados aqui. Bom, então eu já falei sobre as entidades e atributos, então aqui eu tenho um resumo das entidades e atributos desse banco de dados da universidade. Então, a gente tem aqui um departamento com um nome único, código único, campus e os cursos. Bom, tem aqui o curso com código, nome, turno, disciplinas e o departamento ao qual ele pertence. E assim por diante, para o professor, para a oferta, para o aluno, para a disciplina. Note que eu não representei ainda os relacionamentos entre essas entidades. Aqui eu tenho um exemplo óbvio de relacionamento. O departamento se relaciona com o curso na forma de oferta. O departamento oferta ou oferece um determinado curso. Bom, a princípio eu coloquei como atributo aqui, mas na próxima etapa a gente vai deixar de ter esse atributo, vai passar a ter um relacionamento ligando um curso ao departamento. Okay? E o mesmo vai acontecer com várias outras entidades aqui. Então agora eu vou falar sobre relacionamentos e restrições estruturais sobre esses relacionamentos. Bom, de forma análoga à entidade, um tipo de relacionamento R define um conjunto de relacionamentos ou relações entre entidades. Bom, a gente pode ter uma relação relacionando N tipos de entidades. Entidade 1, 2 até N. Bom, o mais comum é ter relações binárias, que ligam duas entidades diferentes. É o caso da nossa relação oferece. Então, o departamento oferece um determinado curso e um curso é oferecido por um departamento. Okay? Esse aqui é um relacionamento binário, ou seja, tem duas entidades envolvidas. A gente tem, eventualmente, relacionamentos ternários com três entidades envolvidas. Raramente a gente vai passar de três entidades. Okay? Eu, particularmente, nunca vi um modelo com três entidades, ou mais de três entidades. Bom, isso é chamado do grau do relacionamento, que é o número de entidades que participam. Okay? Adiantei que um relacionamento de grau 2 é binário, de grau 3 é ternário. Bom, no nosso banco de dados, temos um exemplo de relacionamento ternário, que é o relacionamento oferta. Ele relaciona uma disciplina a um professor e a um aluno. Okay? Bom, quando um relacionamento é ternário,
é comum a gente representá-lo como uma entidade associativa. E no fim ele vai acabar virando meio que uma entidade mesmo e uma tabela no seu banco de dados final. Okay? Bom, uma entidade associativa é isso aqui, que é um losango e um retângulo ao mesmo tempo. Ou seja, ela é meio um relacionamento, meio uma entidade, mas conceitualmente falando, ele é um relacionamento ternário. Okay? Então, oferta está ligada da seguinte forma: o professor leciona várias ofertas aqui. Bom, uma oferta é lecionada por um professor. Um aluno se matricula em várias ofertas. Uma oferta tem a matrícula de um aluno. Uma disciplina ela ocorre em várias ofertas. Por exemplo, programação ela pode ser ofertada várias vezes. E uma oferta tem apenas uma disciplina. Então, basicamente, cada oferta individual é um professor ofertando uma disciplina para um aluno, e dessa oferta você tem a nota que o aluno obteve, a frequência, o ano e o semestre em que ocorreu. Então, esse código serve para diferenciar as ofertas entre si. Bom, esse certamente é o relacionamento mais complexo que a gente vai ver hoje, mas só quebrá-lo aqui em relacionamentos menores, que eu leciono, matricula e ocorre, fica mais simples da gente enxergar as coisas. Okay? Então, continuando, vou falar sobre papéis e relacionamentos recursivos. Okay? Cada entidade que participa de um relacionamento representa um determinado papel. No exemplo do relacionamento trabalha, o professor representa o papel de empregado, o departamento o papel de empregador. Okay? Em relacionamentos recursivos, em particular, é importante essa noção de papel para diferenciar qual entidade vai fazer qual papel nesse relacionamento. Bom, um exemplo de relacionamento recursivo é esse aqui. A gente tem uma disciplina e a gente tem o relacionamento pré-requisito. Bom, a gente que já teve na graduação, ou já está nesse meio, a gente conhece que uma disciplina ela é pré-requisito para outras disciplinas, para zero ou outras muitas disciplinas, e uma disciplina tem como pré-requisito zero ou muitas disciplinas, ok? Então aqui a gente tem um relacionamento recursivo de disciplina em disciplina, sendo que uma atua no papel de depende de, e a outra disciplina atua no papel de é necessária para determinada disciplina. Bom, agora vamos falar de um assunto bem importante, que são as restrições em relacionamentos. A gente já está acostumado a ver esses traços aqui, bolinhas e bifurcações, mas eu ainda não falei formalmente o que elas significam. Okay? Então, comumente, relacionamentos têm restrições que limitam o número de participantes, que a gente chama de restrições estruturais. Okay? Então, essas restrições são derivadas da descrição de dados que a gente quer representar. Então, um exemplo de frase que estava lá na nossa especificação é assim: um professor deve ser associado a exatamente um departamento. Ou seja, no seu banco de dados, você não vai permitir que um professor esteja vinculado a mais de um departamento ao mesmo tempo. Okay? Esses tipos de restrições devem ser representados no modelo. E há dois tipos principais, de taxa de cardinalidade e de participação. Então, a taxa de cardinalidade indica a relação de quantas entidades de cada lado participam de um determinado relacionamento. Então, como exemplo aqui, eu tenho o relacionamento trabalho. A taxa de cardinalidade do relacionamento trabalho entre departamento e professor vai ser de 1 para N, indicando que em um departamento trabalham N professores e um professor trabalha em um departamento apenas. Okay? Tem vários tipos possíveis de cardinalidades. As mais comuns são essas daqui, né? 1 para 1, 1 para N ou N para 1 e M para N. Vamos passar por exemplos delas aqui ao longo da aula de hoje. Então, aqui no nosso exemplo tem que um professor trabalha para um departamento e em um departamento trabalham vários professores. Bom, e a gente representa as taxas de cardinalidade como
esse último elemento aqui da seta que conecta o relacionamento à entidade. Então, um traço indica o lado 1 do relacionamento e uma bifurcação indica o lado N, ok? Então, estou dizendo aqui que um professor trabalha em um departamento. Podemos associar o traço a um aqui. Okay? E em um departamento trabalham, que essa seta com a bifurcação na ponta representa o lado N. Então, em um departamento trabalham N professores. Okay? Bom, essa segunda bolinha e traço aqui a gente vai ver adiante. Então, um exemplo de relacionamento 1 para 1 é o relacionamento oferece entre curso e departamento. Ele diz o seguinte: um departamento oferece um curso e um curso é ofertado por um departamento. Então, a gente tem aqui um traço numa ponta e um traço na outra, representando o relacionamento 1 para 1. Já o relacionamento contém, ele é M para N. Okay? Pois um curso contém várias disciplinas e uma disciplina pode estar presente em vários cursos. Então, vamos pensar aqui, um curso contém várias disciplinas, tem a nossa bifurcação aqui, e uma disciplina faz parte de vários cursos. Outra bifurcação na ponta de cá, representando o relacionamento M para N. Bom, agora eu vou falar sobre as restrições de participação. Elas especificam se a existência de uma entidade depende dela ser relacionada a outra ou não via relacionamento. Em outras palavras, elas especificam o número mínimo de entidades que deve participar desse relacionamento. Okay? Então, vamos ver um exemplo aqui. A gente tem um relacionamento professor trabalha em departamento. Então, eu estou falando aqui que um professor trabalha em um departamento. Aqui ele diz o seguinte: se uma universidade define que cada professor tem que trabalhar para um departamento, é o caso do nosso modelo, significa que esse professor vai existir apenas se ele estiver associado a um departamento. Ou seja, você tem que criar um professor, ele já tem que estar vinculado a um departamento na criação. Okay? Então, a participação de professor no relacionamento de trabalho é chamada total. Ou seja, o professor ele tem que ter um departamento registrado no banco de dados. Já o departamento ele tem participação parcial nesse relacionamento. Porque é o seguinte, eu permito no meu banco de dados ter um departamento que não tem nenhum professor associado ainda. Estou dizendo o seguinte, eu posso ter um departamento sem professor, não tem problema. Bom, essas restrições de participação, elas são representadas por esse segundo elemento aqui, na ponta da minha conexão. Bom, o traço indica uma participação total e a bolinha indica uma participação parcial. Okay? A gente pode também interpretar isso da seguinte forma. Eu posso dizer que um professor trabalha em, no mínimo, um departamento, no máximo, um departamento. E eu posso dizer que em um departamento trabalham, no mínimo, 0 professores, no máximo, N professores. A gente pode associar a nossa bolinha aqui com 0 e o nosso tracinho a 1 de novo. Okay? Então, eu já comentei aqui a representação ao longo dos exemplos. E agora eu vou falar sobre atributos em relacionamentos. Bom, um relacionamento ele pode também ter atributos representando uma determinada característica desse relacionamento. É o exemplo aqui do relacionamento trabalho. Então, como eu já disse, um professor trabalha de 1 até um departamento, ou seja, ele tem que trabalhar em exatamente um departamento. Em um departamento trabalham 0 até N professores. Bom, e desse relacionamento trabalha, eu armazeno também a data início, indicando que o professor trabalha nesse departamento a partir dessa data de início. Okay? Bom, não faz sentido esse data início ser um atributo do professor, porque ele só faz sentido aqui no relacionamento de trabalho. O professor não tem uma data de início. A data de início não é do professor. A data de início é do relacionamento do professor com o departamento de trabalho.
Obviamente, também não faz sentido essa data de início ser um atributo de departamento. O departamento, ele pode até ter uma data de início, uma data de criação, mas não tem o mesmo significado que eu quero modelar que um professor começou a trabalhar no departamento nessa determinada data. Logo, a melhor representação é colocar como um atributo de um relacionamento. Agora eu vou falar sobre as entidades fracas em um modelo entidade-relacionamento. Bom, entidades que não têm atributos-chave próprios são chamadas entidades fracas. Okay? Bom, uma entidade fraca ela é uma entidade que ela não faz sentido existir no banco de dados se a entidade forte a qual ela é ligada, a entidade comum, se ela não existir. É o exemplo aqui de professor e dependente. Bom, se eu excluir um determinado professor do banco de dados, não tem necessidade nenhuma, não faz sentido nenhum eu manter informações do meu dependente desse professor. Porque eu não tenho professor mais, por que eu preciso de informação de um dependente dele? Então, quando a gente tiver situações assim, a gente pode representar essas entidades como entidades fracas. E uma entidade fraca ela é representada por esses retângulos duplos. E uma entidade fraca ela se relaciona com a entidade chamada forte aqui, com a entidade proprietária, ela se relaciona através de um relacionamento identificador, que também é representado por losango duplo aqui. Okay? Então, esse relacionamento é o seguinte: um professor tem 0 a n dependentes, um dependente depende de 1 até 1 professor, ou seja, um dependente tem necessariamente que ter um professor aqui. Bom, aí você poderia questionar, mas um dependente ele pode ser dependente de mais de um professor. Bom, tem situações que isso pode ser possível, pode ser interessante se modelar, tem situações que não. Nesse banco de dados, eu estou assumindo que um dependente ele é dependente de, no máximo, um professor aqui. Não é dependente de mais de um professor. Mas isso aqui fica a gosto da pessoa que está modelando ou das restrições que foram especificadas no modelo. Certo? Então, é isso. Esse exemplo aqui. Ok. Então, por fim, refinando o modelo de entidade e relacionamento do nosso banco de dados universidade. Agora que eu já falei sobre os relacionamentos, a gente pode definir cada um dos relacionamentos desse banco de dados e montar o nosso modelo final. Então, relacionamento trabalho é um relacionamento 1 para n entre departamento e professor, dizendo o seguinte, né? Em um departamento trabalham n professores, um professor trabalha em um departamento. O relacionamento oferece é 1 para 1 entre departamento e curso, dizendo um departamento oferece um curso é ofertado por um departamento. O relacionamento leciona, ele é 1 para n entre professor e oferta. Ou seja, um professor leciona n ofertas, uma oferta é ofertada por um professor. O relacionamento ocorre uma disciplina ocorre em várias ofertas, em n ofertas, em uma oferta ocorre apenas uma disciplina. Matrícula. Um aluno se matricula em várias ofertas ao longo do seu curso. Em uma oferta, eu tenho apenas um aluno matriculado aqui. Contém um relacionamento MN entre disciplina e curso, dizendo o seguinte: em uma disciplina está contida ou faz parte de N cursos, em um curso estão contidas M disciplinas. Relacionamento cursa é 1 para N entre curso e aluno, dizendo que em um curso cursam N alunos e um aluno cursa apenas um curso. Pré-requisito é MN entre disciplina e disciplina, dizendo o seguinte: uma disciplina é necessária para N outras disciplinas e uma disciplina também depende de M outras disciplinas. O relacionamento depende entre professor e dependente diz o seguinte: um professor pode ter até N dependentes e um dependente
é dependente ou depende de um professor. Então, com nossos relacionamentos modelados, a gente tem o nosso modelo final, que é exatamente esse aqui do nosso slide 7 aqui do começo. Tem aqui o nosso relacionamento: trabalha, oferece, contém, cursa, pré-requisito, matricula, leciona, ocorre, depende. Bom, por que é tão importante criar um bom modelo conceitual para o banco de dados? Porque a partir do modelo conceitual, você tem ferramentas que geram automaticamente as tabelas do banco de dados e ainda os códigos SQL para criar o banco de dados. Ou seja, se você criou o seu modelo aqui, você tem um banco de dados pronto. Basta passar por ferramentas automáticas que criam os códigos SQL para criar fisicamente todos esses dados aqui. Hein? Então, por fim, eu previ aqui um exercício para vocês fixarem aí o conteúdo da matéria. Para especificar aqui o banco de dados biblioteca, que mantém dados de livros, alunos e reservas. Aqui tem as informações a serem representadas. Quero que vocês apresentem o modelo de entidade de relacionamento com o uso da ferramenta RD+. Okay? Bom, então eu vou passar aqui para vocês a resposta desse exercício. Eu vou criar junto aqui na ferramenta RD+. Bom, então eu estou aqui na ferramenta RD+. Vou fazer o logout aqui, só para mostrar. A tela inicial que vocês vão ter acesso é essa. Vocês podem se inscrever na ferramenta, caso ainda não tenham uma conta, ou fazer o login, que é o meu caso aqui, que eu já tenho uma conta na ferramenta. Bom, o login que eu usei. Bom, então tem aqui o meu login. Vou fazer aqui. Vou ser direcionado a essa tela com os diagramas que eu já criei. Bom, a SUS vai estar vazio. Então, vou criar aqui um novo diagrama, que eu vou chamar de biblioteca exercício, e vai ser um tipo entidade relacionamento. Vou mandar criar. Bom, então ele foi criado aqui, biblioteca exercício, e eu vou abrir. Essa aqui é a interface. Vou ampliar a tela aqui. Então, eu vou criar aqui uma entidade, através do botão Entity. Vou criar uma entidade aluno, uma entidade regular. Vou criar Bom, vou criar também uma entidade livro. Bom, e vejo que pelo meu relacionamento eu tenho que um livro é reservado para um aluno. Então tem relacionamento reserva que vai ligar um aluno a um livro. Bom, vamos primeiro representar as informações do livro. Então um livro ele vai ter título, vai ter um código. Deixa eu só ver a especificação aqui de novo. Título, código, ano, editora e autores. Editora e autores. Bom, o código é um atributo único, está lá na minha especificação, vai ser a nossa chave primária. E os autores, bom, é um plural aqui, então já dá a entender que a gente tem um atributo multivalorado, onde tem mais de um autor. Okay? Bom, já para o aluno, eu tenho que armazenar matrícula, nome, data de nascimento, logradouro. Logradouro composto de rua, cidade, estado. Então, para um aluno, eu vou adicionar um atributo que vai ser matrícula, que é único, o nome, logradouro e uma data de nascimento. Data de nascimento. Okay? Bom, esse logradouro ele é um atributo composto, que ele pode ser subdividido em rua, cidade e estado.
Então, vou clicar aqui no composto, ele vai abrir esse botão aqui. Eu vou adicionar atributo componente. Então, Logradouro tem uma rua, tem uma cidade e tem ainda um estado, certo? Bom, eu digo lá na minha especificação que um livro pode ser reservado diversas vezes pelos alunos. Então, a reserva, um livro, ele pode ser reservado por quantos alunos? Bom, ele pode ser reservado por 0 a muitos alunos ao longo de sua existência no banco de dados. Já um aluno, ele pode reservar quantos livros? Ele pode também reservar 0 a muitos livros. Okay? A gente tem um relacionamento M para N aqui. Bom, e nessa reserva, eu peço ainda para se registrar a data de empréstimo e a data de devolução. Então, eu vou adicionar atributos a esse relacionamento, que são a data de empréstimo e a data de devolução, que devem ser programadas ali assim que o aluno for fazer uma reserva de um. Bom, eu ainda peço que devem ser armazenadas informações sobre o curso que um determinado aluno cursa, como turno, código e nome. Bom, então tem aqui mais uma entidade, que é o curso, aluno curso. Bom, e esse curso ele tem código, é único, nome e um turno. Bom, e esse curso se relaciona com o aluno que eu posso chamar de relacionamento curso entre aluno e curso. Bom, e quais vão ser as exceções estruturais desse relacionamento? Bom, um curso ele é cursado por quantos alunos? Bom, vamos colocar que um curso ele é cursado por pelo menos um aluno e, no máximo, muitos alunos. Já um aluno cursa quantos cursos? Um aluno cursa, tem que cursar um curso e é no máximo um curso aqui. Okay? Vamos ver a nossa especificação, ele diz que deve ser armazenadas informações sobre o curso que um determinado aluno cursa. Então, tem participação total aqui, tanto de aluno quanto de curso em relacionamento curso. Bom, então esse aqui é o nosso modelo, entidade de relacionamento. Então a gente pode aqui salvar, a gente pode também exportar a imagem se quiser. E aqui para o meu PDF. Então, tem exercício feito. Era isso aqui. Também foi tirado como base o livro do Esmail Navati. E muito obrigado pela atenção, pessoal.